Vamos abrir nossas Bíblias, amados. No capítulo 8 de Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12, que traz, que tem aqui como um subtítulo, que não está no texto original, foi algo que o tradutor aqui, o editor colocou aqui para nos ajudar na leitura. Tem o subtítulo aqui, ó, Filhos e Herdeiros. Ou seja, ele começa a falar: nós passamos de mortos para vivos, de escravos para libertos e de libertos para filhos adotivos do Senhor, tá? Pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Então, ele vai tratar sobre isso aqui do versículo 12 ao versículo 17. Jana, você poderia fazer a leitura, por favor, do versículo 12 ao 17, se for possível? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Obrigado. Então, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Senhor, como a Janaína leu aqui no versículo 12, fala: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Tá? Então, a Bíblia fala, amados, Deus não está falando assim que o nosso corpo em si é pecado. Muito pelo contrário. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 fala que o nosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo. No início, tudo que Deus criou, ele falou, viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou. Então, assim, não é a criação de Deus que é o mal. Não é o corpo em si que é mal. É a natureza decaída, essa tendência, né? Essa tendência que o apóstolo Paulo ali, por meio do Espírito Santo, veio mostrando para a gente, essa tendência que o ser humano, de uma certa forma, herdou depois da queda, né? Por viver no mundo decaído, tá? É como uma pessoa que imagina um mundo totalmente poluído, com ar poluído, água poluída, tudo poluído. A criança que está ali, a mãe está se alimentando com aquilo, o alimento para aquela criança vai estar poluído, vai estar o ar o oxigênio que a mãe respira, vai passar para aquela criança, né? Quando ela nasce, aquela criança nascer, vai estar nesse mundo poluído. Não significa que ela foi criada para poluição. Não significa que ela foi criada para poluição. Não, ela não foi projetada para poluição. Mas por ela estar num mundo poluído, isso vai trazer sequelas para ela. Entende? E por a gente entrar num mundo que já tem séculos e séculos de rebeldia, de distanciamento de Deus, isso tem um peso. E é isso que o Evangelho vem tirar as vedas do nosso olho, para a gente entender, para nos entendermos. O apóstolo Paulo mesmo, ele é sincero no capítulo 7. Ele é extremamente sincero. Eu olho, no meu interior eu tenho a vontade de Deus, eu tenho um prazer com a vontade de Deus, mas eu vejo outra coisa na minha carne, guerreando contra a vontade de Deus. E isso não tem exceção, amados. Somos todos nós, tá? Mas o que a palavra de Deus está querendo dizer? Que a gente não tem uma dívida com isso. Então a gente não tem que ficar pagando, né, a nossa vida para aquilo. A gente não tem que ficar se sujeitando a isso. Não devemos se sujeitar, aceitar, não é? Aceitar esse estado. Tem que lutar contra esse estado, com a ajuda do nosso Senhor. Por que a gente não tem que alimentar isso?
Não é? Por que a gente não tem que alimentar isso? Versículo 13. Porque se viver de segundo a carne, ou seja, carne, não o corpo em si, mas essa tendência que infelizmente habita o nosso corpo, não é? Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, esse corpo com essa tendência ao pecado, certamente vivereis. Então, qual é a sabedoria que eu encontro aqui no versículo 13? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil a gente fazer o que é fazer a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que, infelizmente, pensam que só pelo fato de ser tentado, já Deus não ama, o Espírito Santo não está com ela. Por não ser fácil que fazer a vontade de Deus, muitas vezes, não ter aquele prazer de fazer o que é correto, mas precisa de muita oração, muita dedicação para fazer o que é correto, pode pensar que o Espírito Santo não está agindo na vida dela. Muito pelo contrário, irmãos. O Espírito Santo produz na gente quebrantamento mesmo. Tristeza quando a gente erra. Quando a pessoa mostra tristeza porque falhou com Deus, ela já está no caminho da mudança. Ela já está no caminho da mudança. Por mais que essa mudança seja demorada. Por mais que haja recaídas. Tem uma rota. Uma rota. Ela não está perdida. A pessoa caiu na floresta, não tem direção nenhuma. As energias dela vão se gastar ali e ela vai o quê? Acabar morrendo, perecendo ali. Agora, quando a pessoa tem clareza de onde ela saiu, de onde ela quer chegar, pode acontecer intercorrência que tira ela da rota, mas se ela conhece a rota, ela vai recalcular e voltar para a rota. Está entendendo? A gente tem uma rota. O GPS, guiados pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Então, assim, a nossa luta vai ser até o último dia. Até o último dia. E há recaída, sim. Mas o Espírito Santo produz quebrantamento. Produz tristeza quando a gente falha. Né? E por que a gente não se resigna, aceita viver no pecado, embora o pecado seja o mais comum e fácil a essa tendência humana. Porque o Senhor já tirou as escamas dos nossos olhos, a gente sabe o que isso produz. Não é? O destino que conduz isso. Perdição. 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 Tá? Agora, versículo 14. Boa noite, irmãos. Graças e a paz do Senhor Jesus. Aí está em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12. É claro, irmãos, que eu estou tentando aqui explicar, conversar com vocês, algo extremamente complexo, tá? Eu não estou querendo ser simplista, tá? Eu estou compartilhando com os irmãos o que eu entendo acerca dessa passagem, tá? E como Deus fala comigo através disso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Espírito de Deus, Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o que é o Espírito Santo? Ele não é uma coisa, ele não é uma energia, porque, como fala em Efésios, não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados. Então, ele tem sentimentos, ele tem inteligência, tá bom? O Espírito Santo, ele é a presença de Deus nas nossas vidas. Ele é a presença de Deus nas nossas vidas. Salmo 139. Para onde me esconderei do teu Espírito? Para onde me esconderei da tua face? Ou seja, não tem como se esconder, né, da presença de Deus. E quando a pessoa ela anda na presença de Deus, a tendência é o quê? Ela necessariamente procurar santificação, irmãos. Procurar santificação. Eu já até comentei aqui com os irmãos. Uma pessoa, o seu estado em são juízo, mesmo que seja um pecador, um ímpio, se ele estiver em são juízo, esses prédios aqui de bloco, se ele tiver um mínimo de juízo, mesmo que ele fume lá fora, ele não vai querer fumar aqui. Se ele tem problema com pornografia lá fora, ele não vai querer abrir uma revistinha aqui. Porque mesmo o ímpio, ele sabe que aqui tem algo de sagrado. Se as pessoas têm esse respeito
com blocos, a palavra de Deus fala que Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Deus quer habitar onde? Na nossa vida. Se um ambiente como esse, essas coisas não podem acontecer, quanto mais na nossa vida. Então, quando a pessoa ela entende que ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, que ela pertence ao Espírito Santo, ela ganha um senso de valor, de santidade. A sua vida que era destruída, a sua vida que era entregue simplesmente ao pecado, você entende, pela presença de Deus, pela revelação da palavra do Senhor, que você tem valor. Eu não posso fazer isso, porque isso não é digno de mim. Quem sou eu? Eu sou um filho de Deus, não mereço mais ser adotado. E por isso que a gente se entristece quando a gente cai, porque a igreja precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem quebrantamento na igreja, não tem tristeza. Mas quando a pessoa, ela sabe, quando ela era sem valor, estava perdida, acabada, e de repente Deus perdoa e fala: você é meu filho e eu habito em ti. Aquela vida sem sentido se torna, ela ganha o senso do sagrado. Você é sagrado, meu irmão, por mais que o pecado, o Satanás destruiu a sua vida com o pecado há muitos anos. Você é sagrado, minha irmã. E quando você sai da rota, você tem que entender que aquilo é um acidente, não é o seu destino. O seu destino é a rota traçada por Cristo. Recalcula, se arrepende e volta. Não desiste, não entrega, porque isso não é digno de você. É esse sentimento de sagrado que nos faz dizer isso, irmãos, no versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Papai. É isso que significa Abba. Papai. Papai. Você entende o que isso significa? Se uma borboleta colocar ali uma lagarta, ela vai botar a lagarta na folha e vai cair fora. E a lagarta, sabe quando o ovinho, quando eclodir do ovo, não vai ver nem o pai nem a mãe dela. E vai começar ali a comer a folha. Ela se vira. Não vai conhecer o pai e a mãe. Igual o ser humano, não. O ser humano que foi entregue à própria sorte, o bebê entregue à própria sorte, ele vai perecer. Ele vai perecer. Agora a palavra de Deus fala no Salmos 27, para aqueles que temem o seu santo nome. Para aqueles que renderam a sua vida a Ele. Mesmo que teu pai ou tua mãe te abandone, é difícil. É possível, por causa do pecado do mundo. É possível que um pai ou uma mãe abandone. É possível. Tem gente louca nesse mundo, infelizmente. Não foi criada para ser louca, mas Satanás enganou, cegou. Oramos para que Deus traga luz quando essa pessoa estiver viva. Né? Mas é difícil, mas acontece. Mas Deus fala: aqueles que temem, por mais que sejam abandonados pelas pessoas que elas mais dependem, ou seja, as pessoas que você mais depende não vê valor nenhum para você, você não tem valor nenhum, você pode ser jogado no lixo, você não presta, você não serve para nada. O Deus não é assim. Se você ama a Deus, você presta sim, Deus quer tua alma. Vou acabar com a minha vida porque minha vida não tem valor. Vou entregar para Jesus. Ué, mas não tem valor. Ué, já que não tem valor, então por que você não entrega na mão dele? Ele morreu, derramou seu sangue para te ter. Papai, sabe? Não tenha medo de chamar Deus de Pai. Não desvalorize o que Cristo fez por você. É tão duro crescer sem apoio de um pai, né? Sem o carinho de um pai, sem a proteção de um pai, ter um pai ausente, um pai impossibilitado, neutralizado. Mas você tem um pai. Ele quer que você chame ele de pai. O Espírito Santo quer curar essa ferida em você. Eu sou vaso, irmão. Eu sou pecador redimido. Mas eu não posso negar a verdade da palavra. Aquele que entrega a vida a Jesus é carimbado como filho. Então, meu papai querido. E o pai se compadece do filho. O pai amoroso se compadece do filho. O pai amoroso pode até ficar com raiva do filho quando ele faz algo que não presta. Mas o pai amoroso não quer ver a destruição do filho. O pai amoroso pode até brigar, mas é para o filho largar aquilo.
mas também vai apoiar. Não desiste não, meu filho. Vai abraçar quando fazer a coisa certa. Vai se alegrar com a vitória dos filhos. Ele quer se alegrar com você. E digo mais, ele vai se alegrar com você. Porque você não desistiu dele. Você está aqui. Apesar de ter sido enganado pelo diabo, ter quebrado a cara algumas vezes, você está aqui. Sabe por quê? Porque você não quer entregar o jogo. Você sabe que aquilo foi um acidente, não é digno da natureza que Deus te deu, que é de filho de Deus. Porque não recebeste outro espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Deus torce por você, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Tem valor ou não ser filho do dono do universo? Tem muito valor, irmãos. Muito valor. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, é uma paz que excede todo entendimento. Não é a paz que vem de Deus, é estranho, é muito estranho mesmo, irmãos. É muito estranho. Sabe por quê? Porque a paz de Deus não significa que você não vai ficar com medo às vezes, não vai ficar ansioso, não vai ficar entristecido. Mas apesar disso, você sente uma paz. Mas como assim, irmão? Você se sente angustiado, fica triste, fica com medo, e ainda assim, é isso mesmo, algo além do nosso entendimento. Essas coisas são circunstanciais, mas lá no fundo a gente sabe que tudo vai dar certo. E eu olho para mim assim, eu vejo os exemplos da Bíblia, o que os homens de Deus fizeram, e os nossos irmãos do passado sofreram por amor de Cristo, que quando eu olho para aquilo, eu olho assim para mim e falo assim, eu não sou digno nem de ser chamado de cristão. Eu não sou nem digno de ser chamado de cristão. Eu sou um cristão meia boca. Porque eu sou tão limitado no meu amar, eu sou tão limitado no meu perdoar, eu sou tão limitado no fazer o que é correto, eu sou tão limitado no perseverar, mas eu estou aqui pela graça de Deus, você está aqui pela graça de Deus. E eu sei, irmãos, que não é pelo meu mérito, não é pelo meu mérito, é pelo sangue do Cordeiro. Eu sou filho de Deus. E eu sei que quando a gente peca, a gente não peca porque quer, porque gosta. A gente pecou, a gente vai se entristecer, a gente está lutando. Todo mundo está tentando fazer o que é correto, irmãos. Ninguém perde porque gosta. Qual é o time de futebol que gosta de perder? Perde porque ainda não entendeu, porque ainda precisa de prática, ainda precisa de crescimento. Cada um tem sua história. Ninguém gosta. Quem está no reino de Deus sofre, mas tem que tentar, tem que continuar. Não é nosso, né? Mas pelo sangue de Cristo Jesus, eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Porque na minha fraqueza, eu estou tentando fazer o que é correto, você está tentando fazer o que é correto, não para comprar o céu, porque você sabe que você foi salvo. Você foi resgatado. Então, como você foi? Você estava morto. Se estava morto, você vai ter que se esforçar para andar conforme a vocação de filho de Deus. E esse sentimento de pertencimento vai fazendo você não desistir. E o Espírito Santo vai agindo, vai transformando, vai modificando. Discretamente, irmãos. De dentro para fora. Eu estava conversando, a cada momento Deus vai nos ensinando, né? Hoje, eu e a Janaína vimos uma criança que já fazia tempo que a gente não via. E quando a gente viu, a gente falou, poxa vida, como essa criança cresceu. Mas por quê? Porque faz tempo que a gente não via. Agora o pai que convive todo dia, às vezes não percebe, mas não percebe de forma tão gritante quando uma pessoa que viu lá pequenininho e depois voltou a ver de novo, né? A não ser quando a gente pega algumas fotos. Quando pega a foto, poxa vida, como, olha aqui, dá risada, né? Aí eu falei para a Janaína, sabia que o Espírito Santo nos transforma desse mesmo jeito? Às vezes a própria pessoa não tem consciência. As próprias pessoas que às vezes convivem com a pessoa não têm consciência. Mas quem viu e vê a obra sabe quanto Deus já mudou. Pode não ser tanto o quanto a pessoa queria. Às vezes a gente quer que seja assim, o processo seja assim, ó.
Não, o processo é duro, porque ele fala aqui, ó, mortificai, fala aqui, ó, ele fala aqui no versículo, cadê? 13, né? Caminha morte pelo Espírito, mortificardes o feito do corpo, não é fácil, é um processo. Mas por que Deus não faz assim? Nossa dependência dele. É pai, mas não é empregado. Porque se tudo que a gente fala é assim, ó, a gente acha que nós somos Deus e ele é o empregado. Não, ele é Deus. É pai, mas ele ainda continua sendo Deus. Soberano. Então, a nossa dependência é na perseverança, é na fé. E fé é o quê? É a certeza das coisas que você não vê. Às vezes você não se vê como um filho de Deus no estado que você está. Porque você quer ser perfeito, como Cristo Jesus. Mas a gente continua pela fé. Isso vai acontecer. Deus vai transformar esse corpo, irmãos, de humilhação, esse corpo com essa tendência pecaminosa, porque a gente tem que sempre lutar, um corpo glorioso, parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha isso, aqui está todo mundo, os que estão aqui, ó, com exceção do Samuel e da Júlia, que já estão salvos porque são crianças, e a Bíblia fala que no céu são os pequeninos. Todos que estão aqui já desceram as águas do batismo. Fale no seu interior, não precisa falar para mim. Não, eu sou um filho de Deus. Não deixe Satanás roubar isso. Eu sou um filho de Deus. Por mais que você pegue uma nota de R$100 e rasgue, amasse, se alguém encontrar num lixo, vai tentar desamassar, colar, porque sabe o valor daquilo. Por mais que Satanás te derrubou, te quebrou, te sujou, você ainda tem valor porque você foi comprado com o sangue de Jesus. Então vai limpa essa sujeira, desamassa, bola para frente. Desiste não. Eu sou o filho de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, e eu não abro mão disso. Ó, irmãos, uma vez lá na escola, eu falava, ficava debatendo com as pessoas, e nada de eles ouvirem. Quando eu falava do versículo da Bíblia lá, o pessoal ficava tudo agitado. Aí teve uma vez que eu estava cansado, eu falei isso assim, ó, falei, ó, gente, me desculpa, eu não sou digno de nem ser chamado de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. E eu não tenho poder nem moral aqui para dar lição de moral para ninguém, mas como eu amo a Jesus, eu sei que Ele me resgatou, eu tenho que falar isso, porque senão vai entristecer meu papai. Quando eu ficar discutindo, mas quando eu falei isso, baixaram a bola. Eu não mereço, não. Você não merece. Mas a gente tem uma aliança com Ele, irmãos. Eu sou filho de Deus. É glória a Ele por isso. Eu fui resgatado. E não é uma queda que vai perder meu valor, desde que eu não abandone o Senhor, me arrependo e continue. Tá? A gente está aqui nesse mundo, a gente vai ter lutas mesmo. A gente sabe as estratégias do inimigo. Ele quer nos lançar na vergonha, quer que a gente desista de lutar. Mas a gente tem que continuar crucificando, irmãos. Lutando. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Às vezes a gente pensa que a gente alcança a felicidade fugindo de todo tipo de sofrimento. Realmente tem sofrimentos, irmãos, que são desnecessários. Há tipos de sofrimentos que são inúteis. Tem sofrimentos que são inevitáveis. Independente da sua escolha, você vai sofrer. Às vezes você herda uma carga genética que não é tão boa, porque está no mundo decaído, você vai manifestar uma doença crônica, às vezes até mortal. Então, se a nossa felicidade se resumisse a isso, faz lógica, né? Agora, tem certo tipo de sofrimento, irmãos, que você tem que abraçar. Não é nada fácil para uma mulher ter que acordar cada 3 horas para amamentar um filho. Não é nada fácil para um pai ou uma mãe lá ir limpar cocô de bebê. Não é nada fácil um pai levantar de madrugada para ir trabalhar. Não é nada fácil lá, dor do parto.
Mas por que a pessoa abraça esse sofrimento? Porque é movido por amor e tem um ganho, tá? Tem um ganho, tem uma recompensa. Então, às vezes, a gente encontra a felicidade de sofrer pelo motivo certo. Então, o que o Espírito Santo te fala hoje, você está escolhendo sofrer pelo quê? Abrace o sofrimento, vale a pena. Sofra por amor. Crucificar a nossa carne pecaminosa é doloroso, é sofrível. Abrir mão de um prazer, muitas vezes, causa dor. Mas se é por amor, isso tem peso de glória. Tá? Abrir mão do seu ego por alguém, pelas pessoas que dependem de você. Você tem que entender que, por mais que nesse mundo você passou por traumas, desprezo na vida, você não está sozinho. Você representa o nome de Jesus, você representa as pessoas que dependem de você, e você representa eu e cada um desses irmãos aqui, você não está sozinho. Você pode ter certeza que se você cair e se destruir, Satanás e as pessoas que te odeiam vão dar risada e vão bater palma, mas a gente vai chorar e sofrer. Deus, Espírito Santo, eu e seus irmãos em Cristo não quer ver sua ruína, não quer ver sua família destruída, não quer ver, a gente quer ver você vencendo, sendo feliz em Cristo Jesus, tá? Honrando ao Senhor e abraçando aquele sofrimento que vale a pena, tá? Lutando pelo que é bom, lutando pelo que é justo, lutando para que você não caia, lutando às vezes contra a incompreensão desse mundo, as calúnias desse mundo. Então escolha o sofrimento que vale a pena. Busque esse discernimento na palavra do Senhor. Porque se com Cristo você sofre, com Cristo você vai ser glorificado. Eu estou sofrendo por quê? Eu estou sofrendo para quê? Por quê? Né? É isso que tem que ver. Tá bom, amados? É isso que a gente tem que ver. Tá bom? Até que alguma pergunta ou comentário, pelo menos é isso que esse texto fala comigo, irmãos. Ricardo, um pouco sobre isso. Eu uma vez também. Acho que é uma pergunta seria complicada. Assim, como é que vocês querem por assim, se você está decidindo, ele não está na Bíblia, você está nos ajudando para bem da vontade de Deus. Sim. A pessoa pegou e ficou meio assim, mas só isso já tem muitas pessoas que acham que não olhando não. A natureza. Sobre a natureza, o sol, o ar, e jamais alguém poderia passar no seu nosso Deus. Isso. Então, mas eu vejo sempre dando a palavra para eles. Exato. Essa mas é uma boas respostas. Eu sinto a presença de Deus no estudo bíblico, quando a palavra de Deus fala comigo. Sinto a presença de Deus olhando a natureza. Sinto a presença de Deus quando eu estou quebrantado, quando eu sei que eu falhei. E na hora, Deus não me dá descanso ali, eu peço perdão, misericórdia ao Senhor, me dê mais uma chance, Senhor. E Ele me dá. Eu sinto a presença de Deus quando eu sinto o perdão dEle. Eu sinto a presença de Deus quando Ele me dá força para eu perdoar. Eu sinto a presença de Deus tendo uma coisa banal que nem os dias que aconteceu, que foi comendo uma pizza. Uma pizza, irmãos, com meus filhos, com a minha esposa. Uma pizza, 8 pedaços. A gente chegou cansado, vamos comer pizza. 8 pedaços. 8 pedaços para 4, dá 2 pedaços para cada um, né? Mas os meus filhos e minha esposa sabem que eu sou fominha. Então estou ali comendo meus 2 pedaços, mas sempre de olho assim, atento, para ver se alguém vai deixar sobrar ou vai se compadecer do meu olhar de cachorro para me dar um pedaço. Aí a Sofia assim, tira os olhos da minha pizza, pai. E o Estevão, tira os olhos da minha pizza. Aí a Janaína, tá bom, vou me compadecer, vou te dar um pedacinho. Uma coisa tão banal, mas ali eu senti a presença de Deus. Eu podia estar comendo a pizza sozinho. Mas estando ali com eles, comendo aquela pizza, eu senti a presença de Deus. E ó, minha família não é perfeita não, tá, irmãos? A gente tem nossos perrengues, tá bom? Meus filhos têm os desafios. Eu tenho meus desafios, mas a gente tem uma rota. Quando eu vejo meu filho, ou minha filha, ou eu, a gente saindo da rota, assim, não, vamos voltar. Um chama o outro, volta. E mesmo que demore para voltar, eu tenho certeza que vai voltar. E quando tiver fôlego de ver, eu vou soprar. Eu vejo a presença de Deus nisso também. Entendeu? Eu vejo a presença de Deus nisso também. Uma coisa simples.
Eu vejo a presença de Deus quando eu estou cansado no ônibus. Eu não vou ser hipócrita, pela graça de Deus, faz muito tempo que eu não pego o ônibus lotado. Mas eu sei que minha filha vive essa realidade. Mas quando eu pegava o ônibus lotado e aparecia uma cadeira livre, eu sentia a carne. Glória a Deus! Eu sinto a presença de Deus quando vê um ventilador, assim, aquela brisa. Então, quando a gente vê a misericórdia do Senhor. A gente sabe que quando a gente partir daqui, se ele não voltar antes, vai ter esperança da ressurreição do perdão dele. Irmã? A esperança de Deus, no dia de hoje, não calou, tem que esperar uma chuva. E também, tem que ter. E a presença maior que essa. Exato. Eu amo o ser humano, o ser humano não consegue fazer isso. Exato. O sol nascer, o sol se pôr. Exato. Isso aí é a presença de Deus. Exato. Os livramentos que a gente já recebeu. Eu ia falar isso agora, irmão. O livramento de Deus lá de Deus. Muitas das vezes a gente cai, mas ele está ali para nos levantar. É a presença de Deus. Com certeza. É a presença de Deus. Com certeza. Meu irmão vai colocou aqui, olha, somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo e com Ele, sofremos também com Ele. Seremos glorificados. Amém. Tem sofrimento? Tem. Mas nós temos que ter agora. Exato. Nós sabemos que vamos falar agora aqui. Exato. Porque o sofrimento faz parte do crescimento. Exato. Né? Porque se não tiver crescimento, a gente não vai lembrar de Deus. Exato. E a gente só se lembra de Deus nas horas mais difíceis. Exato. Mas não deveria ser bem assim. Em todos os momentos. É nos momentos de sofrimento que também te mostra a nossa fidelidade. Sim. Não é? Olha só, José, jogado lá no poço, pelos próprios irmãos, trabalhando como escravo, e de repente aquela mulher começa a tentar ele. Ele podia falar assim, por que Deus me jogar no buraco, estou como escravo aqui, é minha patroa, eu vou querer um consolo para mim. Mas o amor que ele tinha por Deus, o senso de santidade dele é tão grande, ele fala, eu não posso, a comunhão que ele tinha, eu não posso pecar contra Deus, isso é errado. E ele, para fazer o que é certo, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Jogar na cadeia, para fazer o que é certo. Mas ele foi fiel e Deus o exaltou. Então, assim, nem sempre você vai ter uma recompensa por ser fiel na hora. Mas se você está disposto a sofrer com Cristo, da mesma forma que Cristo ressuscitou, você vai ser glorificado com Ele. Porque no momento da dor, da dificuldade, você mostrou a fidelidade. Outra parte interessante que o menino falou, para sair da casa, vamos, se não tiver ninguém, a gente volta. E meu coração estava pedindo, tomara que o irmão vá para a igreja. Glória a Deus. Estava aquele calor tão grande, mas o Senhor refrescou para a gente. Glória a Deus. Então, essas pequenas coisas, muitas das vezes, irmão, que acontecem na vida da gente, para a gente ter a presença. Às vezes a carga pesa, né? E você fala assim, ó. A carga pesa, você fala assim, ó. Vou ver que Cristo cresça e eu diminua. O irmão Herbert e depois o irmão Herbert. Você falou aí no versículo 14, né? Que é filho de Deus, ter responsabilidade. É maravilhoso. Então, Maria, essa comunicada, a gente acorda bem cedo, ele vai fazer café, ela vai junto lá. A gente estava cantando nos hinos. Aqui no 167, eu acho, o 164, traz pensamentos que traz tristeza. Tristeza profunda. Então, a estrofe lá que diz assim, mais ou menos assim, né? Muitos que corriam bem já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frágeis, não estão tão firmes, né? Aí traz tristeza da gente, que você se desaponta com o ser humano, não com Deus, claro. A gente esquece que quando a gente é filho de Deus, a gente é filho de rei, né? Exato. E filho de rei não conversa, não sai falando com qualquer um. Não é qualquer um que tem acesso a ele para trazer contaminação. Ele é importante, ele tem selo, selado, né? A roupa não é qualquer roupa, não é uma roupa comum, não é? Exato. A linguagem tem que ser uma linguagem diferente. Exato. Não é? Exato. Ele é o filho de rei, ele representa o rei. Exato. Não é? E às vezes Mesmo que esteja andando como um carpinteiro. Mesmo que esteja andando com tênis, né? Sim. Um tênis furado, né? Mais do que aquilo que ele
casa. É. Né? E, na Irmandade, quando tem alguma situação, né, ele sente. O irmão que podia estar, mas não estava, a irmã que podia estar, não é? É uma tristeza grande, mas a gente não pode esquecer, a gente é filho do rei. Exato. A gente é príncipe não anda ao léu assim. Exato. Ele tem os cuidados, tem a vestimenta própria, tem a linguagem específica. Exato. A gente não pode sair falando, a gente tem uma linguagem santa, né? Exato. A gente tem esse valor que Deus nos deu. Exato. Né? Exato. O filho do rei nasce, mas ele não pede para nascer filho do rei. Ele nasceu. Exato. Olha que bênção. Exato. É príncipe. Com certeza. É isso aí, irmão. Isso que você está falando é que eu entendo por senso do sagrado na minha vida. Isso, né? Exato. O valor que Deus nos concedeu pelo sangue dele. Exato. E que nos coloca sempre na rota. Nos faz voltar à coerência. Né? Irmão? Estava deitado com a Júlia e Samuel dormindo. Estou vivendo sonho. Os dois dormindo ao meu lado, sabe? Porque de muito para Deus, eu vejo a presença de Deus. Deus me deu. De verdade. Meus filhos, minha esposa, mas eu vejo a presença de Deus também. Quando eu estava lá numa mansão pecada, Deus me destruiu. É verdade. É verdade. Ele poderia me destruir. Exato. E você não estaria vivendo isso, essas maravilhas hoje. Então, toda vez que felizmente eu leve, eu sou saber a misericórdia dele, quer que esteja perto. É verdade. Então, o irmão Everton é testemunha. Ele não sabe o que aconteceu comigo, mas eu vou falar agora para você. Ele sabe uma coisa que eu falei com ele. Eu estava aqui, eu acho que na Santa Ceia. Deus vai falando com o nosso coração. E de repente o Samuel tem uma voz potente, né? Não é? E aquela voz potente dele ecoando aqui pela casa de Deus, né? Aí eu falei, olha como Deus é maravilhoso. Antes meus irmãos não podiam nem ter filhos. E agora, essa voz é real. Olha essa voz potente aqui ecoando. Às vezes o pai e a mãe ficam com um pouco de... eu não sei se acontece com você, acho que não. Mas fica com medo de não atrapalhar, porque pai e mãe vai educando. Né? Mas quando eu vi aqui, o menino... que voz potente, né? Aí eu falei, isso aí é o poder de Deus, né? Porque não existia, não era possibilidade, se tornou possibilidade. Você não sabia o que Deus estava falando comigo, mas eu estava na Santa Ceia e Deus foi falando comigo, ó, até arrepiei. Aí, quando eu fui lá na Santa Ceia, quando eu fui te entregar, eu te falei, não foi? Olha a realidade de Deus, né, irmão? Você sonhava ser pai e teve momentos que temeu que não conseguiria ser pai. E agora a voz desse menino está ecoando aqui pelo prédio da igreja, né? É muito poder, irmão. É o poder de Deus, né? E o menino tem uma voz potente. O pulmão dele aí é João Batista. É João Batista, irmão. É João Batista. Mais algum comentário, irmãos? Só mais um. E eu vejo a presença de Deus quando não tem mais saída. E aconteceu isso. Todas, né? Desde meus 38 anos, todas as situações. E Deus, ele. Obrigado, amor. Saindo e Deus vai mais. E ele abre uma porta. E é isso, irmão. Se eu for estender, eu vou contar um monte de coisa. Como você adivinhou que eu estava com sede? Ela percebeu, ela sabe, né? Que convive e sabe ler, né, irmão? Tamires? Até que o versículo né? As 5 coisas irmãos somos devedores. Nós não se vê valor ao Senhor, né? Mas é contraditório esse pensamento que eu estava tendo agora. Mas Deus vê valor em nós. Exato. Porque mesmo a gente, ele sabendo que nós ia pecar, ele morreu lá na cruz por nós. Exato. Muitas das vezes nós, na nossa carteira hoje, nós não vemos que somos suficientes a fazer as coisas obras do Senhor. Mas o Senhor espera de nós que a gente somos ferramenta dele desde aqui. Com certeza. E, como você falou aqui, o texto fala que somos herdeiros, além de sermos filhos, ele quer que a glória também responda. Com certeza. Ótimo comentário, irmão. Ó, vou entrar aqui num tema mais complicado ainda,
10 minutos. Eu só comecei a introduzir aqui, viu, irmãos? Versículo 18 ao versículo 25. Pedro, tem como você ler pra gente? Capítulo 8, do versículo 18 ao 25. Considere que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda um grande do Espírito de Deus seja revelado, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que se sujeitou na esperança, e que a própria natureza criada será liberada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade do Espírito, sabendo que em toda a natureza criada geme até agora, como em grande parte. E não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente na nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que não está vendo. Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Obrigado, irmãos. Irmãos, não pense com calma que eu vou falar, não vai acreditando em tudo que eu falo aqui. Eu sou uma pessoa que está buscando entendimento, assim como vocês, orando ao Senhor para que Deus me dê entendimento. Mas assim, eu não posso pular os textos difíceis. Eu tenho que me posicionar diante dos textos difíceis, tá? Agora, uma coisa que eu sei, não é? Deus criou o mundo para o corpo para a alma e a alma para Deus. Todas as coisas estão conectadas. Eu repito, Deus criou o corpo, o mundo para o corpo para a alma e a alma para Deus. Deus, ele come banana? Deus come manga? Só quando Jesus ele deixou aqui na terra, e talvez se lá em Israel tivesse banana, eu não sei, né? Talvez ele comeu banana. Mas quando ele ressuscitou, ele falou: tem nada aí para eu comer, não? E deram peixe com pavo de mel. Nunca comi peixe com mel, irmão. Será que é gostoso? O Senhor comeu quando ressuscitou. Então, mas olha só, irmãos, Deus ele pensou na textura das frutas. Ele podia ter feito o mundo pra gente tudo cinza, sabe? Cinza. Tipo, podia fazer a gente ver, sabe aqueles videogame Atari? Não sei se já ouviu falar do Atari, que é os pixels assim, ó. Mas não, irmãos, ele pensou em cada detalhe das cores, das formas, dos gostos, melancia. Tem gosto para todo mundo. Tem gente que não gosta de maracujá, tem gosto que gosta. Tem gente que gosta, não gosta de caqui, tem gente que gosta, uva. E assim, e tem um monte de fruta que a gente conhece. Ele podia só dar uma ração, já era. Mas ele pensou em cada coisa e não foi para ele. Foi para nós. Para quê? Para que a gente seja grato e o quê? O adore. Então, o mundo foi criado para estar conectado com o homem. E o homem ele tem que ter esse senso de gratidão, perceber. A maior alegria de um artista, irmãos, é quando a pessoa admira a obra. Mas a pessoa não pode amar mais a obra do que o próprio artista, porque o artista, né? Então a gente tem que olhar assim, para as obras de Deus, assim, as maravilhas de Deus, e falar assim, como Deus é inteligente. Né? Como Deus é inteligente. É incrível. Mas para quê? Isso faz a gente o quê? Adorar. Pois tudo foi feito para ele, por meio dele e para ele. Agora, quando o homem pecou, o que Deus falou? Maldita a terra por tua causa, Adão. Já é para abrir um alerta. Por que Deus foi tão injusto assim? Foi o homem que pecou. Mas aí eu dei uma dica para mim. O homem não foi criado sozinho. Deus ele já criou o universo pensando no homem, está conectado. Quando Deus ele ficou lá na época de Noé, eu me arrependi de ter feito o homem, a tristeza de Deus, vou acabar com o homem. Mas ele só acabou com o homem? Ele acabou com os animais também. Parece injusto, mas abre um alerta. Talvez a gente é mais conectado com a natureza do que a gente não imagina. Talvez a natureza, o universo faça parte do homem, o homem é a coroa da natureza. Então tem um mistério aí. Mas a Bíblia não fala que o mundo vai ser destruído? Tudo vai ser destruído?
Então, existe isso. A Bíblia fala que o mundo vai ser destruído. Segundo Pedro. O universo, as estrelas, tudo vai ser entregue para o fogo. Mas, por outro lado, tem essa passagem aqui. Deus se contradizeu? Não, Deus nunca se contradiz. Eu tenho conciliado duas coisas. Então, assim, eu não consigo entender completamente, mas, da mesma forma, para ressuscitar, Jesus não passou pela morte? E aí, quando ele não voltou para a vida, mas com uma vida transformada e maior, porque eles reconheceram que Jesus não era um fantasma. Ele falou, toca aqui, porque o fantasma não tem carne e osso, como vocês veem. Mas as portas estavam fechadas, ele apareceu. Ou seja, ele voltou com o corpo. Ele falou assim, tem nada para comer aí? Ele podia comer, mas também ele veio glorioso. Então, eu acredito que as duas realidades não são excludentes. Eu acredito que vai haver uma morte, esse universo está morrendo. É isso que ele vai falar. Ele está sujeito, né, às cadeias da corrupção, da destruição. O universo está tudo morrendo. Mas por causa da vitória de Cristo, o universo vai passar por uma ressurreição. E nessa ressurreição, esse que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, novo céu e nova terra é o nome que Deus usa para um novo universo. Deus vai criar um novo universo. Vai ter partes que vai lembrar o antigo. Por exemplo, porque se Jesus não tivesse partes, se algo de Jesus do que morreu não tivesse ficado, as pessoas não iam reconhecer Jesus. Algo vai ficar, mas muita coisa ficou para trás e vai ter coisas novas. Eu não sei nessa nova criação o que vai ficar e o que vai ser descartado por Deus. Mas eu vejo que há uma promessa também para a criação. Eu não sei como isso vai se cumprir, tá, irmãos? Mas eu não posso pular por cima dessa passagem. E o que eu percebo são dicas. E as dicas que eu tenho é que nós somos muito mais conectados com a natureza do que a gente imagina. Porque toda vez que Deus falou, vou destruir o homem, a natureza ia junto. Então eu acredito que quando Deus fala, vou salvar o homem, se o homem está conectado com a natureza vai ser redimida também. Tá? Não é o panteísmo que as pessoas creem, ou como as testemunhas de Jeová acreditam, que o mundo nunca vai ser destruído, que o universo nunca vai ser destruído. Porque quem acreditava isso eram as antigas religiões. As antigas religiões falavam que o universo era eterno. E os deuses eram frutos do universo. Não é isso que a Bíblia fala. Só existe um eterno, Deus. E Deus criou o universo. O universo tem um começo, mas pode ter um fim. Só não vai ter fim aquilo que Deus permite que seja eterno. Está entendendo? Está entendendo? Então, assim, vai ter uma renovação, uma transformação para a eternidade. Mas não porque o universo é eterno, mas porque Deus quis assim. Se Deus criou o mundo, você acha que Ele não pode criar um mundo novo? Mas é aquilo que eu estou falando para vocês. Então, falta 2 minutos. Olha só. Porque para mim, porque ele está falando do sofrimento. Ele está falando o quê? É difícil nós servirmos a Deus. Eu chamaria, irmãos, capítulo 6 e 7, no capítulo da derrota. Ele fala escravos, né? Principalmente o capítulo 7, o capítulo é o capítulo da derrota. Miserável homem que eu sou, quem me levará desse corpo de morte? Eu acredito que o capítulo 8 é o capítulo da vitória. A nossa vitória vai ser completa no dia da ressurreição. Quando a gente não tiver mais esse corpo decaído, sujeito ao pecado, não vai ter mais possibilidade de pecado. Mas enquanto isso é luta, é dor, é angústia, até para fazer o que é certo. Mas não vai dar para ter. Eu queria ter entrado aqui, irmãos, mas eu me demorei. Mas eu vou voltar com esse pensamento, tá bom? Ele vai deixar claro que tem uma certa esperança para a criação. Então eu, como leio a Bíblia, eu não posso pular. Eu posso não entender como isso vai acontecer. Mas se ele está falando que vai acontecer, porque Deus não é mentiroso. E ele faz até uma distinção. E não só a criação, mas também nós. Ou seja, ele faz a distinção. A criação está sofrendo. E a criação espera a revelação dos filhos de Deus. Não que a criação tenha uma certa consciência. Entendeu? Mas você vê que as mesmas doenças que às vezes o ser humano tem, os animais têm. Irmão. Que pecado eles têm? Cachorro tem câncer também, tumor, passarinho morre também. Então, por causa do homem, e as pessoas falam assim, o homem não afeta. Quem não sabe que às vezes as atitudes dos homens aqui, o descontrole dos homens,
afeta a natureza. Mas a natureza pode viver sem homem? Aquilo que o ser humano faz com justiça, irmãos, com sabedoria e amor, deixa a natureza bem melhor. Deixa bem melhor. Deixa bem melhor. Os animais também, né? Vivem mais. Se tivesse na natureza, uma coisa que acontecesse na natureza já teria morrido, mas porque tem veterinário, o animal às vezes consegue minorar mais. Então, está conectado. Mas eu vou entrar nesse ponto na semana que vem, se Deus permitir, mas eu vou deixar claro, eu não entendo como isso vai acontecer, detalhes, mas eu sei que vai acontecer de alguma forma. E eu não vou chegar lá como sabichão, eu sabia de tudo, Senhor. Não é isso. Mas eu vou me alegrar com o maravilhamento que Deus vai fazer. Senhor, eu imaginava que ia ser bom, mas que era tão bom assim, eu não pensava não, viu? Ele vai nos surpreender, irmãos. Ele vai nos surpreender, tá? Irmãos, algum comentário? Alguma colocação? Irmão Everton. Das frutas aí, assim, eu estava falando com a minha, com as frutas, né? Falei, nossa, olha, sabedoria de Deus, né? Eu olhando assim, e meu irmão comentou mesmo, né? Que a variedade, né? E foi para nós, mesmo. Exato. E pensando outro ponto, o Senhor Jesus está aqui na terra. Estava com dor no pé, a gente estava conversando, falando que o senhor que anda de chinelo pode ter dor de coluna. Quem está dando de chinelo por outra distância? Eu não sabia disso não, irmão. Você não está querendo boicotar Havaianas aqui na igreja não, né? Pensando no Senhor. Quanto de dor será que o Senhor passou só de andar com as sandálias? É verdade, é verdade. E ele mesmo se esvaziando e tendo poder, Jesus não ficava, que dor, opa, seja curado. Estou com sono, opa, acorda, preciso de força. Ele fez homem em nós. Exato. Homem de dor. É verdade. Desde quando começou o seu ministério, até mudar o ministério, ele sofreu dores, Também. Isso que você está falando também, eu também vejo o outro lado também. A alegria que ele teve de comer uma comida feita por sua mãe, ou pelas pessoas que amavam ele, porque Deus deu sabedoria para o homem também criar. É que nem um pai, né? O pai, ele ensina muitas coisas para os mas quando você vê o filho fazendo as coisas por conta própria e criando, dá um orgulho, não dá? Não dá alegria? Né? Então eu acho que ele como criador, ele teve muita tristeza que ele passou por causa dos seres humanos, mas se ele não vê esse valor no ser humano, ele não teria morrido na cruz por nós. Ele ama muito a humanidade, irmão. Ele ama muito a humanidade. Né? E é incrível o que o ser humano cria de bom, né? O ser humano faz muita coisa que não presta, mas quando ele usa a cabeça dele para fazer coisas boas, é incrível. Isso vem de Deus. Nossa, ele é divino.